Do momento que eu abri esse canal até hoje, eu nunca imaginei que eu não só ia fazer um vídeo para comentar um filme do Predador, como eu também ia falar bem dele. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos nos aventurar pelas clareiras e pelos bosques da nação Comanche, lá no comecinho do século XVIII, enquanto a gente acompanha uma jovem guerreira que precisa fugir de um assassino implacável. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Prey, que chegou aqui ao Brasil com o título de Predador: A Caçada. E lá fora, ele foi lançado pela Hulu, inclusive se tornou um dos maiores sucessos da história do streaming, só que aqui no Brasil ele tá disponível naquele streaming mais adulto do rato, vocês sabem. Só que antes da gente entrar na caçada, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. Antes de falar do filme em si, deixa eu dar um breve histórico. A franquia do Predador começou lá em 1987 através do filme Predador, que foi dirigido pelo John McTiernan. A história desse primeiro filme é bem interessante e eu vou comentar um pouquinho dela já já, mas antes disso, o que você precisa saber de início sobre essa franquia é que ela sempre teve num limiar entre a ação e o horror. Tanto que esse primeiro filme foi protagonizado por um dos maiores astros de ação da época, que era o Arnold Schwarzenegger. E desde então, o filme original se tornou um grande clássico pertencente ao gênero filme de pai. Sabe, aquele filme que seu pai provavelmente adora assistir. Aquele filme que, quando ele está assistindo, parece que ele fica encantado, como se ele estivesse testemunhando o nascimento da sétima arte. Pois é, eu sei disso porque meu pai adorava esse filme. Mas não foi só isso. Seguindo o original, a franquia ganhou mais 4 continuações estreladas pelo Predador e por suas variantes, e também teve 2 crossovers no cinema com a franquia Alien. Só que não ficou restrito apenas às telonas. Na verdade, o Predador se tornou um ícone pop, participando de jogos, livros e até mesmo indo dar uma visita em Gotham City e em Riverdale nos quadrinhos. Acontece que, se a gente analisa de um modo mais frio, a franquia do Predador nunca foi muito consistente no que diz respeito à qualidade dos filmes. Embora o original seja um clássico, seja muito querido pela crítica e blá 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 que vocês já sabem, todos os filmes que vieram depois tiveram uma recepção meio morna, inclusive os 2 filmes da franquia Alien vs Predador, que aí bem, foram massacrados. Parênteses aqui, eu sempre achei Predador algo meio meh. Contudo, entretanto, todavia, eu gosto muito do filme de 2010 que se chama Predadores e é estrelado pelos seios de Adrien Brody e grande elenco. Eu não vou comentar muito sobre esse filme aqui, mas fica aí a recomendação caso você tenha gostado do Prey. They can hear you, smell you, and see you. A última incursão do Predador no cinema se deu em 2018 em um filme que era uma espécie de reboot barra reinício da franquia que se chamava O Predador e que foi dirigido pelo Shane Black. Só que esse filme teve uma recepção tão ruim que muitos fãs começaram a se perguntar: afinal, a gente realmente precisa de outro filme dessa jossa? Mas a gente sabe como Hollywood funciona, né? Então, depois de todo o imbróglio judicial envolvendo a compra da Fox pela Disney, que é um assunto que renderia um vídeo inteiro, a gente teve o anúncio de mais um filme da franquia, que dessa vez seria lançado exclusivamente no streaming. Predador: A Caçada tinha tudo para gerar mais desconfiança e mais frustração dos fãs. Só que aos poucos isso foi mudando e foi se tornando uma genuína curiosidade quando mais detalhes da trama e do próprio desenvolvimento do filme foram anunciados. Dessa vez, o Dan Trachtenberg, que tinha sido o diretor do excelente Rua Cloverfield 10, foi contratado para dirigir essa sequência e, na verdade, a gente descobriu que seria uma espécie de prequel, já que se passaria alguns séculos no passado e mostraria uma mulher indígena enfrentando uma versão mais primitiva do predador,
séculos antes dele aparecer e enfrentar o Arnold Schwarzenegger. Eu acho até meio engraçado como a gente fala O Predador como se fosse só um na franquia. Na verdade, esse aqui é outro, aí tem o do Schwarzenegger, aí tem os que aparecem em Predadores, enfim, tem muito Predador nesse universo. O filme saiu, foi um sucesso de crítica, inclusive ele tem a melhor aprovação da franquia dentro do Rotten Tomatoes, só que é aquilo, né, meus amigos, a gente viu o que aconteceu depois. Porque assim que ele saiu, um monte de nerdola insuportável foi lá na internet dizer que era muita lacração, que é uma morte do cinema de machinho, que, ai meu Deus, é o pior filme da franquia e vocês já sabem. E me soa um pouco curioso esse tipo de comentário, porque esse filme, em essência, é muito parecido com o filme lá de 1987, estrelado pelo Schwarzenegger. Só que ele é um pouquinho melhor. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim provar pra vocês, por A mais B, que Predador, A Caçada e Predador de 1987 são o mesmo filme, com umas leves diferenças. I saw a sign in the sky. I'm ready. Mamãe, Nita. Eu acho que já deu pra perceber que eu gostei bastante do novo Predador. Então eu não quero ficar perdendo muito tempo dizendo o que eu acho que é tão bom sobre esse novo filme. E, enfim, tá tudo bem se você não gostou desse filme, só não vem me encher o saco porque eu não tenho paciência. A questão é que quando a gente analisa esses dois filmes, tanto o original quanto o mais recente, a gente percebe algumas similaridades muito fortes em relação à estrutura narrativa e até mesmo o desencadeamento interno dos eventos que acontecem ao longo do filme. E para falar disso, eu preciso voltar lá para 1987 e dar uma breve analisada no filme original. Predador começa quando um grupo de soldados estadunidenses são enviados para as selvas da América Central. E lá eles precisam enfrentar a guerrilha local ao mesmo tempo em que tentam resgatar um agente que tinha sido raptado. Esse grupinho é meio que liderado pelo Dutch, que é o personagem do Arnold Schwarzenegger. Ele é um veterano da Guerra do Vietnã e desde o começo do filme já dá pra gente perceber como tanto ele quanto os colegas dele não têm muito respeito pela população local, já que eles estão sempre fazendo piadinhas xenofóbicas e maltratando civis que não têm nada a ver com a missão deles. Porém, as coisas mudam quando os predadores, ou seja, os soldados dos Estados Unidos, começam a ser caçados por um ser alienígena cheio de equipamentos ultratecnológicos que vem para a Terra para matar as pessoas e coletar troféus, sempre em busca de um novo desafio e de uma nova forma de conseguir subjugar as pessoas que estão presentes ali naquele planeta. E por mais que o filme original seja, bem, um filme de machinho, a gente sempre vê, mesmo que seja de uma forma bem tênue, uma certa crítica velada ao modelo imperialista dos Estados Unidos, e principalmente como eles estão sempre interferindo ali nas políticas de outros países em desenvolvimento. A gente que é brasileiro sabe muito bem disso, por sinal. Isso está manifestado até mesmo no subtexto do filme, já que a gente para pensar e vê que o Dutch é um veterano da Guerra do Vietnã, que, caso vocês não saibam, foi um dos maiores fiascos da história dos Estados Unidos, trazendo consequências amargas e severas, não só para a população norte-americana, já que muitas famílias perderam seus filhos que foram enviados lá para a Ásia para lutar na batalha, mas também para a população vietnamita, que até hoje não se recuperou muito bem de tudo que aconteceu naquela época, ainda que eles tenham saído vitoriosos. Porém, é importante lembrar, esse ainda é um filme norte-americano, que faz parte de uma franquia gigantesca e que não foge da propaganda militar que a gente já espera ver em um filme como esse. Eventualmente, o Schwarzenegger consegue enfrentar o Predador usando a inteligência, já que ele percebe que só a força física não é o bastante. E no fim, tudo termina bem. O alienígena é derrotado, o soldado é resgatado e no fim, a Terra tá livre, tá salva, já que o bom herói americano conseguiu destruir o caçador cósmico. Essa é a história do filme original e, como vocês podem perceber, ela é bem simples. Apesar de ter alguns subtextos e algumas críticas veladas,
e aí eu não sei se é interpretação minha ou se é algo que de fato está presente no roteiro e na direção, a gente tem basicamente uma história sobre predadores que se tornam presas graças à chegada do predador definitivo. E onde Prey entra nisso tudo? Quais são as semelhanças com o filme original? Por que ele é exatamente o mesmo filme? Por que ele é um pouco melhor? Calma, respira, eu vou explicar. There's something out there. I'm coming with you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? Em Predador, A Caçada, Amber Midthunder interpreta Naru, uma jovem mulher nativa americana que quer se provar para o seu povo. Ela quer se tornar uma caçadora, assim como seu irmão mais velho, o Taab, só que ela é sempre vista com desconfiança e desprezo, tanto pelos amigos do irmão, quanto até mesmo pelas mulheres mais velhas da tribo, como é o caso da mãe dela, a Aruka. Certo dia, a Naru parte em uma caçada junto do seu irmão para buscar um leão selvagem. Só que enquanto ela está ali na floresta, ela começa a notar uns rastros estranhos que indicam a presença de uma nova ameaça que não é a mesma que seu povo está acostumado a enfrentar. Não é um animal selvagem e nem os homens brancos, mas sim um novo predador. Mesmo indo contra as ordens da sua família e da sua comunidade, ela decide rastrear esse caçador e no meio do caminho acaba encontrando algumas coisas perigosas, como por exemplo um acampamento cheio de franco-canadenses que capturam ela e deixam ela presa. Só que ainda assim, nada se compara a essa ameaça alienígena, que está sempre invisível e logo aparece para coletar os seus troféus. Troféus. Sei lá. Eventualmente, a Naru precisa usar a inteligência dela para poder subjugar esse inimigo, e aí a gente tem aquela batalha final emocionante, onde ela usa todos os recursos que ela aprendeu ao longo dos anos e ao longo também do filme para finalmente destruir esse invasor alienígena. Então, quando a gente analisa isso aqui de um ponto de vista estrutural, é basicamente o mesmo filme que o original. O caçador se torna a caça, o predador letal morre no final, tudo acaba bem. E existem até alguns elementos maiores que já são premeditados para fazer referência ao filme de 87. Lembrando que a gente está vivendo na era da nostalgia, não tem mais espaço para nada original e todas as obras têm que citar algum filme, alguma série que saiu há 30 anos atrás. Então, por exemplo, o Predador passa mais da metade do filme invisível, ele caça de um jeito muito similar ao Predador lá do filme original, e até mesmo algumas frases lá do filme de 87 são recicladas para dar aquele fanservice para os fãs. If it bleeds, we can kill it. Mas como eu disse, eu ainda acho esse filme razoavelmente melhor do que o original em vários aspectos. E eu acho que o principal deles é a forma como a crítica que estava presente no subtexto agora é uma parte integral do texto do filme, daquilo que a gente está vendo na tela, por mais que isso não seja verbalizado nos diálogos dos personagens. Ao longo de toda a franquia, os Yautja, que é como é chamado a raça dos predadores, eles são conhecidos por irem atrás apenas daqueles que são os mais fortes, os mais letais, os mais armados. E isso está muito presente nesse filme se a gente para pensar que o tempo todo ele subestima a Naru. Em todos os momentos, ele está sempre caçando outros animais ou então outras pessoas que possuem mais recurso, mais armamento, ou então que são apenas mais letais. Ele não está preocupado com uma mulher indígena porque na escala das coisas que ele está caçando, ela é quem representa menos perigo. E uma discussão que surgiu aí esses dias na internet é como essa personagem consegue derrotar o vilão sem ter músculo, ou então sem ter nenhum tipo de arma foda. E é exatamente por isso, o próprio filme deixa isso muito claro, que o Predador transforma a Naru em uma ameaça justamente por não considerar ela como tal. E isso dá tempo para que ela consiga analisar o personagem, analisar esse caçador e finalmente enfrentá-lo de igual para igual. Além disso, eu sinto que esse filme tem uma crítica bem aberta, bem evidente à própria noção da colonização. E isso está muito presente em toda aquela sequência
onde a Naru e o irmão dela são capturados por homens brancos. Essas pessoas são Voyagers, que eram como eram conhecidos os exploradores franco-canadenses que vagavam pela América do Norte. Só que algo no modus operandi deles acaba lembrando muito a forma como o próprio predador age. Eles capturam nativos locais, torturam e matam e levam deles seus bens preciosos, meio que nessa lógica de coletar troféu. Então é um pouco interessante como o próprio predador do filme se enxerga em outros vilões que são apresentados, que são justamente pessoas brancas humanas que estavam ali colonizando a terra que era de outros nativos. E pra mim, é exatamente aí onde esse filme acerta e é isso que torna ele um pouquinho melhor do que o original. Você não tá vendo um homem branco que sempre serviu a uma instituição colonizadora e imperialista de repente se tornando caçado e precisando superar tudo isso. Na verdade, você está acompanhando exatamente o outro lado. Uma pessoa que nasceu e cresceu sendo caçada, sendo um alvo e finalmente se rebelando contra essas forças que são imperialistas e que estão ali destruindo não só a comunidade dela, mas também a própria natureza ao redor. E beleza que falar de colonização no caso do Predador é um pouco away, porque ele não está necessariamente criando colônias. Mas ainda assim, é algo muito parecido com o que os exploradores brancos e europeus fizeram em territórios da América, da Ásia e da África. Eles vinham, matavam a população local ou então transformavam eles em escravos, roubavam seus bens preciosos e também seus recursos naturais e estabeleciam uma terra ali. Então, assim, não tá muito diferente não. Por isso, uma jogada que eu acho muito interessante nesse filme é justamente o título original dele. A gente passou uma franquia inteira acompanhando os predadores, só que agora o foco, o holofote, tá na presa. E é uma pena que o título brasileiro tenha tirado esse detalhe, mas eu acho que é algo que ajuda muito na própria interpretação dessa obra. E diga-se de passagem, eu realmente amo a Amber Midthunder como Naru. Eu acho que ela consegue ter um papel muito vasto ali, e por mais que você tenha um predador alienígena que tem um novo visual, que é todo fodão, você nunca perde a atenção dela. Você tá sempre querendo saber o que que ela tá fazendo, como é que ela tá, se ela tá bem, como é que tá o cachorro dela. Enfim, lenda. Aliás, só pra comentar, mas pouco tempo depois que eu vi esse filme, eu comecei a ler esse livro aqui, que é o Temporada de Caça do Stephen Graham Jones. E ele é um livro que também tem protagonismo indígena americano e que também vai lidar com as questões de caçada, assim como a gente tem nesse filme. E eu achei até curioso estar consumindo essas duas obras em um curto espaço de tempo, porque eu acho que elas dialogam muito bem entre si. Então, só para deixar avisado, em breve, na semana que vem, eu já volto para falar um pouco sobre esse livro aqui também, e eu acho que ele tem algumas coisas que complementam muito a história do Prey. It knows how to hunt. I know how to survive. No fim, Predador e Predador a Caçada são obras muito similares, que têm vários aspectos parecidos entre si, mas ao mesmo tempo que são diferentes por serem subprodutos de épocas completamente distintas. Pela primeira vez, a gente tem um filme que finalmente tá ali no nível, ou então superou o original, e que não depende única e exclusivamente de referência e fanservice, além de conseguir trazer essa história e subverter ela de um jeito bem interessante. E claro, eu não acho que Prey seja lá o filme perfeito, nem de longe. Eu acho que tem alguns problemas que até distraem a gente um pouco, como por exemplo o CGI do filme. Eu acho que eles podiam ter investido um pouco mais em efeitos práticos e também o próprio idioma. Eu não compro muito a ideia desse filme inteiro ser falado em inglês. Mas é aquilo, a gente sabe. É um filme americano, produzido por empresas americanas que jamais iriam fazer uma obra grande dessa, de uma franquia grande como Predador, inteiramente falado em Comanche. Dito isso, se você tiver interesse, ele foi dublado em Comanche, é o primeiro filme que foi dublado em Comanche, e essa versão está disponível também naquele streaming adulto do Rato, lá na parte de extras. Mas eu sinto que, depois de tantos anos, é muito interessante que uma franquia desse porte, que sempre tocou na questão da colonização e do imperialismo, finalmente tem um filme que é protagonizado por uma pessoa indígena.
e que tá ali discutindo exatamente os malefícios da colonização e do imperialismo. E não só isso, mas ela também sai vitoriosa no final, o que eu acho maravilhoso. Ainda assim, é curioso ver tanta gente falando tão mal desse filme, batendo palma pro original, quando eles são essencialmente o mesmo filme, só que produzidos em contextos diferentes. Sei lá, às vezes as pessoas elas sentem falta, né, daquela narrativa poderosa, super bem escrita e inteligente dos anos 80. Enfim, eu não quero debater com o nerdola que acha que um filminho no streaming é a morte da grande franquia que já respirava por aparelho esse tempo todo. Até porque eu não tenho paciência. Contudo, se esse vídeo serve de alguma lição, não faça que nem o Predador. Não subestime Naru. E eu acho que é isso por hoje, gente. Enfim, assista Predador a Caçada caso você ainda não tenha assistido. E caso você já tenha visto, me diz aí nos comentários o que você achou desse filme e qual é a sua opinião sobre esse assunto, para a gente poder continuar esse debate aqui embaixo. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. E mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e de compartilhar o canal com seus amigos para a gente expandir cada vez mais a nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Desde que esse filme saiu, o pessoal do Twitter tá louco com a Amber Midthunder e dizendo que ela é uma ótima atriz, o que diga-se de passagem. Eu já sabia porque ela participou de algumas coisas bem interessantes, como Legion e também Roswell, New Mexico, e aí tá todo mundo fazendo fancast pra que ela vire uma super-heroína na Marvel, na DC, sei lá, que ela fique fazendo filme de boneco. E, gente, pelo amor de Deus, deixa essa menina ter uma carreira interessante, sabe? Nem que seja pra voltar pra fazer uma continuação desse filme, ou então que ela faça mais projetos de terror, mas não é todo mundo que precisa ser super-herói, pelo amor de Deus. Vamos com calma.